É isso aí, pessoal. Voltando, né? Com mais uma manhã de estudos. Deixa eu colocar aqui na tela a atividade, né? Essa atividade é de artes. E observem bem. Sim, eu coloquei uma frase para vocês aqui. Não se esqueçam de assinar, né? De escrever o nome. E a data, 15, perdão, do 4 de 2021. Olha bem, pessoal. Como eu disse, ficou aqui uma frase para vocês, né? Essa frase ela já tem algumas décadas, né? Talvez ela seja mais velha que o seu pai e a sua mãe. Ela diz o seguinte: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ela faz parte de uma música muito bonita de um cantor brasileiro chamado Geraldo Vandré, tá? O que essa frase está querendo dizer? Que existem pessoas que esperam a oportunidade bater na sua porta. E sim, essas pessoas podem, né, ter grandes conquistas na vida. Porém, existem pessoas excepcionais que não esperam a oportunidade bater na porta. Elas correm atrás da oportunidade. Elas fazem as coisas acontecerem na vida delas. Por exemplo, teve, né, o pai de uma dupla de cantores sertanejos, e ele pegava as músicas e levava nas rádios. Ele criou uma situação até que as pessoas conhecessem o trabalho dos filhos dele, tá? Então, existem inúmeras pessoas que não esperam a oportunidade de bater na porta, mas buscam as oportunidades. E como eu até disse ontem, né? Estudar é uma forma de fazer acontecer na nossa vida. Tá bem? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que significa cultura? Sim. Sim. O que significa, então, cultura? Antigamente, todo estado tinha uma cultura diferente. A cultura é um costume passado pelos nossos antepassados que nós continuamos seguindo hoje. Isso. Então, como disse o Miguel, né? As regiões, elas possuem seus costumes, né? Sua cultura. E como a Bruna complementou, a cultura, ela contém os costumes de um povo, né? Quando eu falo em costumes, por exemplo, eu posso considerar hábitos alimentares, tá? Os hábitos alimentares fazem parte da cultura de um povo. Mas não só hábitos alimentares, as crendices populares, né? Inclusive, usa-se uma expressão, né? Por exemplo, os contos que são contados aqui em Goiás não são os mesmos contos que são contados no norte do Brasil, no nordeste, no sul, tá? Então, as crendices populares fazem parte da cultura. As danças típicas fazem parte da cultura, tá certo? Hábitos alimentares, como eu disse, por exemplo, aqui em Goiás... Deu uma travada aqui. Eu saí para ver se estava funcionando. Aqui em Goiás, nós temos alguns hábitos alimentares, né? Mais especificamente, aqui na região de Golvelândia, Quirinópolis, Naciolândia, tem um prato, uma comida que a gente come,
E em outros lugares do nosso país, ela não existe com a mesma receita, né? Que é a Chica Doida. Com certeza, todos vocês, né, já comeram Chica Doida, ou pelo menos sabem o que é, correto? Sim. Maria Eduarda, você já comeu Chica Doida? Eu já tomei tia da minha Chica Doida mais de 20 vezes Então, tá bom demais aí. E você, Maria na minha Eduarda, vida. já comeu Chica Doida? Já? Se deixar, eu como a panela inteira. Ah, sim, certo. Então, pessoal, existe pratos parecidos com a Chica Doida, feito em outras regiões, mas não é igual, né? Então, mesmo dentro do estado de Goiás, a Chica Doida, ela não é conhecida, né? Então, existem vários pontos do estado de Goiás em que esse prato não é conhecido. Ele faz parte da cultura do sudoeste goiano, né? Que é essa microrregião em que a gente está. Então, vamos listar. As crendices populares, né? Os pratos típicos, as danças, né? Fazem parte da nossa cultura, né? Como disse a Bruna, são tradições passadas de uma geração para outra. E, claro, o Brasil, gente, ele é um país gigantesco. Inclusive, a geografia fala que o Brasil é um país continental. O que é ser continental? Que ele é muito grande. Por exemplo, eu saio aqui de Govelândia e vou até a cidade em que minha irmã mora. Dá uma distância de 400 quilômetros. Lá na Europa, dependendo da região em que você está, se você andar 400 quilômetros, você passa por 3 países diferentes. Certo? Por quê? Porque os países são muito pequenos. Existem países que são menores que o menor estado brasileiro. Só para vocês terem uma ideia. Então, o Brasil é um país muito grande, muito grande. Ele é muito grande, principalmente em extensão territorial. Em população, já não é tão grande assim, tá? Por exemplo, o Japão é pequenininho. Ele está ali mais ou menos do tamanho do estado do Sergipe. E a população dele é quase do mesmo tamanho da população do Brasil. Tá? E existem países, por exemplo, a China e a Índia, que a população é muitas vezes maior que a população do Brasil. Mas, mesmo assim, a população do Brasil é muito grande, né? Passa dos 200 milhões de habitantes. Então, pelo fato do Brasil ser um país continental, ser um país muito grande, ele tem uma cultura muito mista, tá? Os hábitos no norte, no sul, no centro-oeste, no nordeste, no sudeste são diferentes, tá? Por mais que às vezes a gente compartilhe, né, de costumes iguais ou parecidos, mas existem muitas diferenças. Por exemplo, quando vem alguém e muda-se do Nordeste para Goiás, a forma da pessoa falar, o sotaque dela é igual ao nosso? Não. Não é igual. Inclusive, um dia eu perguntei para um aluno, hoje ele já é um rapaz, está na primeira série do ensino médio, mas ele chegou no 5º ano. E eu perguntei para ele assim, quando a gente conversa, você acha engraçado? Aí ele respondeu que achava, né? Justamente para os outros colegas entenderem que, porque tem gente que acha engraçado o jeito do nordestino falar. Só que eles também vão achar engraçado, ou seja, diferente. Por quê? Porque faz parte dos hábitos culturais. Lembrando que dentro do próprio Nordeste brasileiro,
você tem regiões em que até o sotaque é diferente, tá? Então, é claro que existem regiões com uma cultura mais intensa, né? Porque que tem um predomínio mais forte da sua diversidade cultural. E aqui nós vamos falar, pessoal, o texto é pequenininho, sobre a cultura brasileira. Primeiro tem uma imagem aqui. Alguém poderia me dizer o que você nota nessa imagem? Muitas pessoas juntas. Muitas pessoas. São todas Juntas. iguais? Não. Quando eu disse Tem todas umas iguais, primeiras. eu estava querendo dizer assim, são todas parecidas? Não. São parecidas ou não? Sim. Não são parecidas. Ó, tem aqui, vocês devem estar vendo o cursor do meu mouse, uma mulher com cabelo amarelo, tem um aqui com moicano. O que é o moicano, tio Adenauer? A pessoa raspa a cabeça e deixa só uma linha, uma fita de cabelo, né? Tem aqui alguém com cabelo afro, né, que é o cabelo encaracolado, outros com cabelo liso. Nota-se que a cor da pele é diferente, né? Então, você vai ver o que nós chamamos de diversidade. O Brasil, ele é um país que ele foi formado por várias culturas, por vários povos, né? Por exemplo, na época da colonização, há 500 e poucos anos atrás, haviam índios no Brasil. E houve a colonização. Enviaram pessoas da Europa para residirem aqui. Aí vieram, né? Vieram portugueses, vieram espanhóis, vieram holandeses, né? Então, vieram já pessoas com culturas diferentes. Fixaram moradia aqui no Brasil. Essas pessoas prosperaram, né? Surgiram as primeiras fazendas, e para produzir cana-de-açúcar, por exemplo, e para a colheita, né, do algodão, precisavam de mão de obra, e aí foi quando começaram a importar o que nós chamamos de mão de obra escrava, né? Há mais ou menos 400 anos atrás. E aí, pessoal, veio um outro grupo de pessoas totalmente diferente, né? De uma região diferente. Enquanto nós tínhamos aqui índios e europeus, agora nós teríamos índios, europeus e africanos. E detalhe, de diversas regiões da África. E, claro, cada região tem o seu aspecto cultural, né? Daí o que acontece? Mais uma adição a essa mistura. Claro que até certo ponto, principalmente no período da escravidão, havia uma separação gigantesca. Não havia muito contato, mas mesmo assim, o que nós temos hoje é resultado dessa adição, né? Bem, pessoal, e aí o que acontece? No final do século XIX, a princesa Isabel, ela decreta o que nós chamamos de Lei Áurea, né? Antes da Lei Áurea veio a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário. Que é isso, tio Adenauer? Lei do Ventre Livre. A criança que nascia a partir daquela data, não ser a criança, filha de negros, que nascidas a partir daquela data não seriam escravas, seriam livres. Lei do Sexagenário. É uma lei que dizia que quando a pessoa completasse, o escravo completasse 60 anos, ele seria livre. Agora, detalhe, tanto a lei do ventre livre quanto a lei do sexagenário, elas se esbarravam nas dificuldades da época. Imagine você
naquela época, um escravo que foi torturado a vida inteira, né, com condições insalubres, comendo mal. Será que ele ia viver até 60 anos? Não. Ele não ia viver. Então, a lei era totalmente falha, né? A média de vida deles não chegava nos 60. A lei do ventre livre. A criança é livre, mas o pai e a mãe são escravos. Para onde vai essa criança? Né? Mas tudo bem, aconteceu, passou, né? Depois disso, nós tivemos a Lei Áurea, que decretou que, a partir daquele momento, não haveria escravidão no Brasil. Claro que nós sabemos que ainda hoje existem pessoas que vivem em condições de escravidão, né? Infelizmente, isso ainda acontece. Mas, com a Lei Áurea, pessoal, ocorreu um advento chamado imigração, né? Muitas pessoas, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, migraram para o Brasil, vieram, né? Japoneses vieram, italianos, alemães, né? Então, existem comunidades, aqui em Rio Verde, tem uma comunidade chamada Comunidade Menonita. É como se fosse um bairro da cidade de Rio Verde, só que eles vivem na fazenda. E é um número de pessoas muito grandes. E eles mantêm a cultura que eles trouxeram lá dos Estados Unidos. Eles migraram dos Estados Unidos para o Brasil. Então, existem... quer dizer, quando vieram japoneses, vieram alemães, italianos e outros. Isso tudo foi somado ao que já tinha, né? E formou essa diversidade. O Brasil é um país que tem uma diversidade cultural gigantesca. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se você tirar uma foto, se você observar uma foto de família japonesa, o que você vai perceber? O olho puxado. Só isso? Ou tem mais alguma coisa? Que lá também a cultura é bem grande. Não. Numa foto de família japonesa. Olho puxado. E o cabelo? Liso. Liso. A cor da pele? Branca. Bem claro. A cor da pele é morena. Os japoneses são morenos. Nós aqui no Brasil chamamos de pardo, né? Se você tirar uma foto de uma família inglesa tradicional, né? Que a Inglaterra também tem a sua miscigenação. Mas de uma família tradicional inglesa, o que você vai perceber? Cor do cabelo? Loiro. Loiro. Ou... tem uma outra palavra aí. Se eu lembrar, eu falo. Cor da pele? Branca. Loiro ou ruivo? Branca, cor da pele branca. Cor dos olhos? Verde. Verde ou? Azul. Azul. É isso que a gente vê. Agora, e aqui no Brasil? Se você tirar a foto de uma família brasileira, vai acontecer isso? Não. Não. Por quê? Porque o Brasil tem a diversidade. Talvez, eu não tenho certeza disso, gente, mas talvez seja um dos países com maior diversidade cultural do mundo, tá? Aí tem um textinho. Vamos ler esse textinho? Esse textinho é basicamente o que eu falei para vocês até agora, tá? Claro, de forma bem resumida no texto. Bruna, você lê para nós, por favor? A cultura brasileira resultou da miscigenação de diferentes povos portugueses que aqui chegaram no século. Eu não sei que século é esse daqui. 16, X vale 10, V vale 5 e o I vale 1. 10, aí a soma é um princípio aditivo. 10 mais 5, 15. 15 mais 1, 16. Africanos trazidos para o Brasil como
escravos e imigrantes vindo de diferentes partes do mundo. O Brasil é, portanto, um país rico em diversidade cultural, culinária, tradições, religiões, músicas, dança e etc. Isso. Então, pessoal, olha bem, a culinária é um aspecto bem interessante, né? Por exemplo, vocês sabem de onde vem um prato típico chamado acarajé? A gente nem Bahia. sabe. Da Bahia. Da Ó, Bahia. tem sempre um que sabe. Então, o acarajé ele vem da Bahia, né? Não é do Nordeste. A Bahia está no Nordeste, né? Então, dentro do Nordeste, pessoal, já existe uma diversidade cultural gigante. Por quê? Porque o acarajé, ele é típico da Bahia. Claro que ele tá no Brasil inteiro, mas ele vem de onde? Da Bahia. Carajé? Outra coisa. Hã? O que é esse carajé? Acarajé é um prato típico servido na Bahia. Ele usa tempero muito forte, tá? Inclusive, a culinária baiana, ela tem um tempero muito forte, usa muita pimenta, tá? Me lembrei até de uma experiência minha, né? Fui a um restaurante, tinha lá chica doida, pensei, vou comer, pus a chica doida no meu prato. Destruí o prato inteiro, porque só tinha pimenta. O nome chica doida se dá pelo fato de ser muito apimentado, né? E aqui em casa, quando a gente faz, a gente não coloca muito pimenta, coloca só um pouquinho. Você já foi lá na Bahia? Não, nunca fui na Bahia, não. O lugar mais longe que eu já fui foi em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Bahia, não. Se bem que a Bahia, dependendo do ponto da Bahia, tá bem pertinho de Minas, né? Então, pessoal, olha bem. Para mim tem, assim, eu curso comer chica doida, mas para mim comer tem que ter uma pimentinha, viu? Não... Mas tem que ser lava vulcânica ou só uma pimentinha mesmo? Porque tem gente que gosta não de chica doida, mas de lava vulcânica, aquela coisa pegando fogo de tanta pimenta, né? Não, eu não gosto daquele pegando fogo, nem daquele muito camuflado, vamos se dizer. Sim, exatamente isso. Uma coisa normal, né? Que você sinta o gosto da pimenta. Mas esse dia lá no restaurante era lava vulcânica mesmo, destruiu a comida, não deu para comer. Mas eu concordo com você, Bruna. Tem que sentir o gosto da pimenta. Se estiver camuflado também, não perde, né, a ideia do prato. Então, a culinária brasileira, ela tem uma diversidade muito grande. Lá na Bahia, você tem um tempero diferente. Inclusive, às vezes, você vai num restaurante tem lá sabor goiano. Vocês já viram essa expressão, sabor goiano? Não. Mas tem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tempero utilizado é o tempero goiano, né? Sem muitas extravagâncias, mais ou menos do jeito que o goiano gosta. Por exemplo, eu já vi sabor mineiro. Isso quer dizer o quê? Que está de acordo com o hábito alimentar do povo de Minas. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, do que a imigração promove. Eu tenho um amigo que ele mora nos Estados Unidos. Eu perguntei para ele como é que está aí a questão do hábito alimentar. Aí ele falou, Delaware, para mim não mudou nada. Até o dono do supermercado que eu compro é brasileiro. O pão que a gente usa aqui é o pão servido no Brasil, porque aqui é uma comunidade que tem muito brasileiro. É verdade que $1 lá vale $1 lá vale pouco, que aqui vale quase R$20. Não, na verdade é assim, $1 vale quase R$6. Sim, é verdade. Por exemplo, um telefone na Europa, um bom telefone, você compra ele por, vamos supor aí, 200 euros, né? Aqui no Brasil mesmo, um telefone, quando faz a conversão da unidade monetária, ele vai valer em torno de R$4.000, tá?
Eu sei não é, mas também eu sei. Também Não, eles moram no Estados deixa eu te explicar. Por que isso acontece? Porque a moeda brasileira, ela vem sofrendo desvalorização ano após ano, tá? Então, isso realmente acontece. Pode falar agora, José. porque tem coisas que tem pessoas que lá nos Estados Unidos $150 é muito. Como assim? Não, $150. não, 150 reais. não, R$ 150. R$ 150 para eles lá, gente, vai ser $30. É muito pouco, tá? É muito pouco. Mas, na verdade, é assim. Eu tô falando, tipo assim, se lá for $150, e aqui ia ser quantos? Uns 600 reais? Em torno de R$ 900. Em torno de R$ 900. Por exemplo, se um brasileiro mora lá e ele envia $150 para um parente dele aqui, quando chegar vai estar em torno de 900. Eu estou arredondando, né? Lembra que tinha uma perguntinha na avaliação de matemática sobre arredondamento. Estou arredondando. O que é arredondar? É colocar o número redondo com zeros, né? Vai estar em torno de R$ 900. Pessoal, então, ó, a culinária brasileira ela é diversa, ela varia de região para região. As tradições também são diversas, né? Danças, contos, né? E antigamente as pessoas falavam assim, os causos, né? A religião, ela também ela tem a sua diversidade. Nós temos aí as religiões afro-brasileiras, nós temos a religião predominante, né, que é a católica. Nós temos também os evangélicos, né? Os evangélicos também têm as suas diferenças, né? Na questão do ensino. As músicas... Calma, José. As músicas são diferentes, né? Uma música tocada em Goiás ela é diferente de uma música tocada em São Paulo. Aqui em Goiás, qual é o tipo de música que mais toca? Sertanejo. Música sertaneja. E lá no Rio de Janeiro? Se você for numa festa lá, que Samba. É o funk, né? É o funk. Então, só para vocês terem uma ideia. E as danças, claro, se a música é diferente, as danças também serão diferentes. Certo? Aí, pessoal, é o seguinte. Vamos lá na atividade. Atividade número 1. Deixa eu ver aqui. Ana Clara, lê para nós o que o exercício 1 está falando, por favor. A cultura brasileira é formada por diversos povos, são heranças que estão presentes no cotidiano dos brasileiros e que, às vezes, passam desapercebidas. Pesquise sobre culinária do país, anote os itens, as principais características dos países mencionados. Japão, Itália, Líbano, Portugal. Itália, Líbano, Portugal. Isso. Olha bem, pessoal. No Japão, Tia Denal, eu nunca fui no Japão, e agora? Bem, pessoal, também nunca fui no Japão. Mas no Japão... Tem, tia, bolinho de arroz. Sim. Muito macarrão. Então, sem ir no Japão, o José já sabe que no Japão eles comem arroz. Só isso. E muitos arroz. Tia Denal, Sushi. Eles comem sushi, eles comem sashimi, né? Sashimi, eu conheço sushi, não sashimi. Ó, ô, tia, eu já sei o melhor da Itália. A Itália Itália. é a pizza. Isso. macarrão. A pizza. O macarrão vem da Itália. Então, olha bem, que você não precisa...
Você não precisa ter ido à Itália para saber que lá tem, que é a pizza surgiu na Itália. Deixa eu contar uma historinha para vocês, gente. Vocês sabem por que a pizza surgiu na Itália? Porque eles venceram a Guerra Mundial. O contrário disso, porque eles perderam a guerra. E aí, gente, veio uma crise, uma crise muito grande, e as pessoas começaram a passar fome. E aí elas tiveram a ideia de pegar resto de comida, porque pizza, você pega um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho do outro, e mistura tudo, e vira uma pizza saborosíssima, né? Outra coisa, vocês sabem por que os escravos... Perdão, por que nós comemos, por exemplo, feijoada? Porque os escravos que inventou essa feijoada. Que só tinha resto orelha. Exatamente isso. Né? Pele, orelha, o que os senhores, né? A nobreza não queria comer, sobrava para eles, aí eles criaram esse prato, né? Essa história de ter ouvido ela, eu acho que foi com a professora de inglês na segunda ou terceira série. Foi mesmo, hein? Eu lembro. Ó, a memória de vocês está boa. Pessoal, aqui tem um país diferente. Líbano. Realmente, vocês vão ter que pesquisar, né? Porque aqui é para fazer uma pesquisa. Tá? Líbano. Eu acredito que vocês não conheçam nada do Líbano. Conhece? Não, feijão. Não, peraí, eu já descubro. Calma aí, gente. Isso aqui é para vocês fazerem uma pesquisa e na próxima aula nós vamos corrigir. Tá? Eu já pesquisei. Ah, já pesquisou? Já respondi tudo. Ah, já até respondeu? Maravilha, então, hein? Já. Então, só para os seus colegas saberem. O detalhe, gente, o horário está quase expirando aqui. Vamos ter que fazer um outro link. O que você colocou aqui no Líbano, Cristiano? No que eu pesquisei lá, eu achei quibe, almôndegas e kafta. Muito bem. Vocês conhecem uma empresa de fast food chamada Habib's? Não. Então, tem o Habib's, é uma loja gigantesca, é uma empresa gigantesca. Eles servem esses pratos, né? É bem interessante. É um salgado, tia Dana, que é tipo uma almôndega. Mas aí é o seguinte, é uma pesquisa que vocês vão fazer depois. Portugal. E depois a gente corrige. É a pizza. Não, a pizza é italiana. Tia, por que não tem o México? O México todo mundo sabe que é um burrito. Ah, muito bem. Mas não é só o burrito, né? É verdade, o José falou uma coisa boa. O México tem alguns pratos bem conhecidos. Lá também tem um taco. Este prato pode ser comido cru, assado ou frito. O Miguel estava falando aí, o México tem o quê, Miguel? O taco. Isso. E lá eles também... Tem um outro. E lá eles também gostam. E lá eles também gostam. Lá também gosta de pimenta bem... Sim, o taco é bem apimentado. O taco é bem apimentado.